Meu irmão, minha irmã, vim aqui. Nosso assunto, leitura orante da palavra. Desde aqui vou até sua casa e você me acolhe aí. Muito obrigado por sua cordialidade. Mas o que nos aproxima e a grande causa pela qual nos encontramos é a leitura orante da palavra. Leitura orante do Evangelho do quarto domingo do tempo comum. É o domingo 29 de janeiro. E o texto, ou o Evangelho, é Mateus 5, 1, 12, as nossas queridas bem-aventuranças. Vamos primeiro à leitura, depois a explicação, sempre na primeira parte. Vendo Jesus as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É esta a palavra do Evangelho deste quarto domingo do tempo comum. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Felizes ou bem-aventurados? Comecemos. Jesus, vendo as multidões, subiu à montanha. Também aqui, como no domingo passado, Jesus deixou a Galileia e deixou a Judéia, desculpe-me, e foi para a Galileia. Aqui, viu as multidões, está em Cafarnaum. De um lado o mar, de outro uma montanha, elevada a montanha bastante de larga extensão, inclusive. Subiu à montanha, pensa na nossa mente, subir um monte, somos levados a interpretar a partir do espaço. Nossa mente cria a imagem do espaço, mas o monte tem uma significação teológica. A montanha, na tradição religiosa da época, equivalia a um lugar simbólico, lugar de encontro com Deus. Viu as multidões, aproximou-se de Deus. Só essa indicação já está a apontar ao leitor uma hermenêutica muito própria, qual o melhor serviço que se pode fazer às multidões, povo, necessariamente passa por um encontro e pela experiência com Deus. Subiu, sentou-se,
Outro movimento físico, sentar-se é a atitude do mestre. No capítulo 4, ele chamara os discípulos. No 5º, ele está a ajudar os discípulos a compreender a missão que incumbe ao Senhor e que eles discípulos, a qual eles discípulos aderiram. Sentou-se e se pôs a falar. Sentou-se, pôs-se a falar e os ensinava. Um conjunto de detalhes que apontam para uma forma solene, porque é muito importante o que ele vai falar. E começou: bem-aventurados ou felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os aflitos. Comecemos. Quem é feliz? Quem é o bem-aventurado ou a bem-aventurada? Não é uma definição muito tranquila e não é um conceito, mas é mais uma experiência. Mas para falar em palavras breves, é aquele cuja interioridade é propícia, está pronto, propício para... é propícia à interioridade, está disponível e predisposta a acolher o reino de Deus que em Jesus está a chegar. Predisposta a ter a Deus por Rei. Quem é que tem a Deus por Rei? E aí, felizes os pobres no espírito, ou em espírito. É quem tem em espírito, na própria interioridade, quem tem disposições para colocar o nome e a pessoa de Deus no centro de todas as suas escolhas. Espírito é aquela parte da interioridade humana que move a tomar alguma decisão. Que tudo o que escolhe e opta, move-se segundo inspirações que procedem de Deus. É Ele o soberano, é Ele o Rei. Ter Deus por Rei. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Não é uma condição psicológica aqui de ânimo ou emotiva de estar ou não irritado. Uma tradução, uma outra perspectiva, mas que se aplica, seria os despossuídos. Não quer dizer os míseros. Então é abençoar a miséria. É dizer, está com a interioridade livre somente para Deus, disponível. Não está com a interioridade dominada, quer por posses, por ideologias, por vaidades, por ansiedades. Está inteiro para acolher a mensagem do Messias, que chegou, o Filho de Deus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. É interessante, serão consolados. É uma forma, quem vai consolar? É uma forma passiva. Os aflitos vão receber os consolos de Deus. Não aflito por questões mundanas ou por questões triviais. É aquela aflição própria de quem, ao contemplar o mundo e a história, percebe a dor de um povo e a carência que a humanidade tem de Deus. É desta aflição. O consolo não é um conjunto de palavras orientadas a incidir no psiquismo da pessoa, dos aflitos. É a resposta que Deus vai dar àqueles que anseiam por um mundo novo. Felizes os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Fome. Se não houver alimento, a pessoa morre. Sede. Se faltar água, não vive, morre também. Ou seja, e fome e sede de justiça.
Não essa justiça que pune, que repreende, ou justiça distributiva, uma justiça matizada por critérios humanos. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Justo diante de Deus é aquele que escolhe a sua vontade e a sua lei. Daí o campo semântico do mundo jurídico, justiça. Mas são felizes ou são bem-aventurados, são propícios a receber a saciedade de um Deus justo, que não dá recompensas, mas oferece sua gratuidade. Estes estão propícios, serão atendidos, serão contemplados. O mesmo para a misericórdia. Misericórdia. Miséria, cordes, coração. É tradução latina. Mas felizes os que têm compaixão, porque vão encontrar da parte de Deus uma compaixão que reconcilia, que perdoa e que resgata. Então a bem-aventurança não é para quem está numa espécie de homeostase, de quem não tem nada a desejar, e de quem está numa passividade, de quem aguarda de maneira resignada o futuro. É um conjunto de disposições interiores, ligada mais a valores, a modos de ser, do que de regras a cumprir, e que confere sentido ao ideário humano de ter Deus como centro e como rei. Os puros de coração, é que a pureza não tem outra intenção, nenhuma a mais, a não ser a verdade que procede de Deus. Coração é o lugar das decisões. Para nós, no nosso mundo ocidental, é o lugar dos sentimentos, e usamos uma linguagem aqui figurada, mas retidão em tudo, limpidez, transparência. O mesmo, então, os que promovem a paz, perseguidos por causa da justiça, justiça de Deus. Felizes os cristãos que são perseguidos ou ridicularizados pela fé que professam. Por quê? Porque deles é o reino dos céus, porque eles têm Deus por rei. Qual é a alegria que trazem consigo? A alegria que procede de Deus, não outras que poderiam se limitar a meras euforias. Querido irmão, querida irmã, vamos agora à segunda parte do nosso programa, ou dizendo melhor, agora vamos à oração, nesse nosso programa Leitura Orante da Palavra. Como já mencionado, é o quarto domingo do tempo comum, dia 29 de janeiro. Ponhamos-nos, você e eu, numa condição que favoreça o recolhimento, a interiorização, a introspecção. Para tanto, queira fechar seus olhos, queira assumir, controlar sua respiração de maneira a desacelerar o próprio movimento, os batimentos cardíacos, a respiração, as atitudes de fundo. Os olhos fechados, respire lentamente, de maneira muito quieta,
como se fosse você o soberano ou a soberana sobre qualquer movimento do seu corpo. Queira sentir também os batimentos, o dinamismo pulsante do coração, sem pressa. Isso tudo requer de nós concentração. Agora sim, desde o alto da sua tranquilidade ou da sua quietude, digamos assim, vamos pedir que o Espírito Santo venha participar, inspirando, iluminando, conferindo sentido e santidade a esse nosso movimento, a esta nossa disposição orante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, vamos nos colocar lá na situação, naquele contexto, naquele cenário. Nós estamos lá também, aqui é criar imagens. Imaginar o Senhor que sobe a um monte, ou uma montanha, ou uma elevação, ou uma colina, a colina que você conhece, desde sua infância, desde o lugar onde mora, enfim, a colina que faz parte de sua memória afetiva. O Senhor está lá, Ele sobe, os discípulos com Ele. Parece que o Senhor deseja um encontro particular com eles. As multidões estão lá ao pé da montanha e aguardam. O Senhor sobe, eles sobem, ele se senta numa pedra maior, lá no topo da colina, avizinham-se dele os discípulos e ele se põe a falar. Vamos tentar ouvir o Senhor. Nós estamos nas vizinhanças acompanhando. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É até possível que o Senhor, ao falar reino dos céus, olhe para o céu, e eu o vejo. Estou lá naquele cenário a contemplar. Felizes os mansos, vão herdar a terra. Felizes os aflitos. Jesus está a falar e aqueles discípulos se entreolham. Bem-aventurados, felizes, aflitos. Aflitos sofrem. Eles se entreolham. Como? Felizes os que têm fome e sede de justiça. Serão saciados. Mas quem vai saciar? Fala isso em voz passiva. Felizes os misericordiosos. Tudo aqui, todas aquelas são palavras com as quais eles já estão familiarizados, porque ouviram muitas vezes falar de misericordiosos lá nas sinagogas que frequentaram. Os puros de coração verão a Deus. Bonito, verão a Deus. O que significa? Talvez eles recordem até Moisés quis ver o rosto de Deus e Deus disse que se ele contemplasse o rosto de Deus, morreria. Agora aqueles discípulos estão aí a ouvir que aquela possibilidade antes
distante para Moisés, é uma realidade a ser contemplada e tocada com seus olhos. Os perseguidos, como perseguido, herdeiro das alegrias de Deus. Tudo parece paradoxal. Pois bem, agora eu estou lá também. Eu sou um daqueles 12. O evangelista nem diz. Os discípulos, não fala qual, os que estavam, os que não. É a intenção dele que qualquer discípulo de qualquer época participe daquele ambiente, daquele grupo, daquele discurso. Estão ouvindo. E o Senhor olha para mim e para os outros e felizes os pobres em espírito. E talvez pergunta a mim, sem pronunciar palavra, mas o que passa na minha interioridade? Quais são os anseios ou necessidades pelas quais luto e me esforço? É Deus o centro ou é alguma outra vaidade? Ele me olha, não fala nada, mas conhece a minha interioridade. Os aflitos serão consolados. Quais são o que me aflige? Talvez nada. Então parece que também não desejo, não busco. Parece que a aflição dos outros em nada me toca, nem me move, nem me comove. Serão consolados. Aqui afligem-se aqueles que anseiam pelos consolos de Deus e não por outros. E talvez o Senhor olhe para mim e pergunte: de quais consolos sinto-me necessitado? As vaidades, os consolos ansiados pelas minhas vaidades, talvez Ele conhece a minha interioridade. Os que têm fome e sede de justiça. A justiça, toda aquela justiça que promove relações nobres entre as pessoas. Tenho fome, sou sedento de um mundo reconciliado. São perguntas que o Senhor me dirige sem que eu pronuncie palavras ou qualquer palavra. Felizes os misericordiosos, e o Senhor olha para mim e, sem nenhuma interrogação, o seu olhar me é interrogativo. Como interpreto e como trato aqueles que tropeçam e que caem, aqueles que não são perfeitos, que erram e que pecam. Talvez eu seja bom com os que me são simpáticos e distante com os outros. Ele me conhece e olha para mim. Eu estou a fazer a leitura orante e me deixo olhar por Ele. Lá no monte, estou lá. Felizes os que promovem a paz. E Ele conhece os meus conflitos. O que Ele me diria? Está a perguntar: felizes os que são perseguidos por causa da justiça. É bem possível que eu receba muitas condenações por querer servir à verdade. Não estaria eu a buscar aquela tranquilidade de quem não se inquieta diante da falta da verdade? Enfim, o Senhor está a olhar para mim. Agora, Ele se calou e continua a olhar. Ele espera que eu lhe fale sobre
as bem-aventuranças, sobre o que eu desejo para a minha vida. O que teria eu a falar ao Senhor sobre a misericórdia, fome e sede de justiça? Talvez eu nunca tenha pedido nada dessas bem-aventuranças e apresentado muitas solicitações para que o Senhor socorra a mim nas necessidades que acalento enquanto busco, sim, conveniências. Talvez o Senhor queira que eu me desvista de muitas falsas verdades para acolher as bem-aventuranças. Ele quer conversar comigo, mas quer primeiro me ouvir sobre como vão as bem-aventuranças na minha interioridade. O que tenho eu a lhe falar? É a hora da minha oração.